Olá, crianças. Seguimos agora para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Vamos lá? Então, a aula de língua portuguesa, a gente vai trabalhar hoje gramática, os advérbios, tá? Isso está na página 129 até a 135. Então, essa frase, Cristina cozinha, tananã. Sua família ama quando faz lasanha, tá? Então, vamos pensar só nessa primeira oração aqui. Cristina cozinha, nananã. Então, uma palavra que se encaixa aqui vai caracterizar o verbo cozinhar, tá? Então, cozinha bem, cozinha muito, tá? Esse é o verbo. E o que acompanha o verbo é o advérbio. Então, Cristina cozinha bem. Sua família ama quando faz lasanha, tá? Então, pensando só na primeira oração, Cristina cozinha bem. Bem é um advérbio porque caracteriza o verbo cozinhar, tá? Dá uma característica sobre o verbo cozinhar. Se falasse Cristina cozinha mal, também estava dando uma característica sobre a ação da Cristina, que é cozinhar, tá? Então, os advérbios, ad é sobre, vérbio vem da palavra verbos. Então, advérbio é sobre o verbo. As palavras que são advérbios, elas caracterizam o verbo, tá? Então, os advérbios caracterizam o verbo, indicando as condições e as circunstâncias em que a ação verbal acontece. Vamos ver na apostila, então. Regras da língua. As palavras que acompanham os verbos, indicando em que condições e em que circunstâncias a ação verbal foi realizada, são chamadas de advérbio. Por exemplo, ela trabalhou. Pode ser ela trabalhou bem, ela trabalhou mal, ela trabalhou muito, ela trabalhou pouco, ela trabalhou ontem, ela trabalhou hoje, ela trabalhou aqui, ela trabalhou lá, tá? Então, cada uma indica um sentido diferente para o verbo trabalhou. Então, completa o sentido do verbo trabalhou, tá? O advérbio é uma palavra invariável, então ela não varia feminino e masculino, nem singular ou plural. Então, observe. Ele cantou muito. Elas cantaram muito. Então, muito é um advérbio. Em nenhuma das frases, nem no masculino singular, nem no feminino plural, o muito mudou, tá? Então, não houve variação de gênero ou número. Os advérbios, eles ampliam o sentido de um verbo. Então, vocês viram aquela lista de advérbios. Cada um tinha um sentido. Então, os advérbios, geralmente, eles podem indicar tempo, lugar, intensidade, modo, negação e afirmação. Então, por exemplo, tempo. Ele saiu daqui agora, tá? Então, mostra que tempo que aconteceu a situação que foi ele sair, a ação verbal dele sair, tá? Lugar, ele mora aqui, tá? Então, o mora é a ação de morar e o aqui caracteriza onde, mostra pra gente qual que é a circunstância desse verbo morar, tá? Intensidade, ele estuda muito ou ele estuda pouco, também é intensidade, tá? Modo, ele corre bem, tá? Bem é um advérbio de modo. Pode ser, ele corre devagar, também é um advérbio de modo. Ele corre engraçado, também é um advérbio de modo, tá? Negação, ele não gosta de correr, tá? Então, é uma negação. Negação é o mais fácil que tem, né? Então, ele não gosta. O não está acompanhando a palavra gosta, que é o verbo. Afirmação, ele certamente gosta de estudar. Certamente está falando sobre o verbo gostar, tá? Então, está afirmando que ele gosta mesmo de estudar, tá? Às vezes, uma locução tem o mesmo sentido de um único advérbio. Então, observe o exemplo. Com certeza pode virar certamente,
Todo dia pode virar diariamente e de verdade pode virar verdadeiramente. Tem outras mais locuções adverbiais que a gente pode usar, tá? Algumas vezes é possível que a gente confunda o advérbio com o adjetivo. Por quê? Porque os dois se caracterizam, mas o adjetivo caracteriza o substantivo e o advérbio caracteriza o verbo, tá? Então, Paulo é lento para participar da competição. Então, o adjetivo, o lento aí nesse caso é um adjetivo porque qualifica o Paulo. Já na outra frase, ele pensa lento demais. Então, lento é um advérbio que indica uma circunstância do verbo pensar, tá? O advérbio não sofre flexão de gênero, número ou grau. Como saber se a palavra é adjetivo ou é advérbio? A diferença é que o adjetivo acompanha um substantivo, como eu já disse, caracterizando, e sofre flexão de gênero, número e grau. Então o adjetivo ele é flexionado em gênero, número e grau, mas o advérbio não, ele só acompanha o verbo, tá? Então ele não tem plural, não tem gênero feminino e masculino. Então, por exemplo, aí, Paulo e Flávio são rápidos. Paulo e Flávio são rápidos, está tudo ótimo. É um adjetivo que está caracterizando o Paulo e o Flávio, por isso que está no plural. Paulo e Flávio andam rápido. Então, o rápido é um advérbio que está caracterizando a ação de andar. Então, por isso, o rápido não é no plural. Então, na segunda frase, o rápido é um advérbio, tá? Pensando nisso, vocês vão ler o texto da página 129 e 130 e vão responder as questões da página 130, 131, 133, 134, 135 e 136, tá? Beijos e até mais.